noite a todos e todas, né? Agradecemos a conexão de vocês em nosso terceiro dia de atividades aqui no Outubro Negro 2020, que neste ano, né, excepcionalmente, em razão da pandemia do Covid-19, fazemos, né, de forma virtual. Hoje estou eu, Paulo Silva, né, graduando do terceiro ano do curso de Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da USP. Estou incumbido das fazer as honras, né, e iniciar esse nosso evento. Eu sou integrante do Coletivo Negro Carolina Maria de Jesus e tenho o prazer de estar nessa transmissão com vocês. O nosso coletivo nasceu há 3 anos na Faculdade de Saúde Pública e como um movimento, né, de se fazer os visíveis no espaço em que 100 anos da instituição nunca havia sido proposto a discutir a saúde das questões relacionadas à população negra. Como nós fazemos nesse momento. Um espaço que estava prestes a receber mais estudantes negros, né, em decorrências das ações afirmativas, né, das cotas raciais, propostas ali pela graduação, né, para a graduação na Universidade de São Paulo, e também, né, pelo ingresso da FUVEST em 2018. E sim, nós devemos afirmar, né, que em relação às cotas raciais, né, as políticas afirmativas, a USP, ela chegou atrasada. Mas, enfim, o coletivo, né, deu sinal de vida ainda em gestação quando realizamos em 2017 um sarau chamado Pedaço da Fome, que homenageou, né, naquele momento, Carolina Maria de Jesus, dentro da comemoração, né, do Dia Mundial da Alimentação na faculdade. E naquele mesmo ano, no dia 27 de outubro, o coletivo nasceu, para juntos e juntas fazermos visíveis, né, para questionar, acolher, compartilhar com os nossos e nossas, dialogar também com outras e outros e ocupar e aquilombar. Hoje somos 13 corpos negros atualmente no coletivo, mais 6 parceiros, né? E viemos mais uma vez trazer o debate e as reflexões importantes do Outubro Negro 2000 para o Outubro Negro 2020. As pessoas que estiverem acompanhando esse ciclo de evento já conheceram 4 de nós, né? E nos próximos últimos dias conhecerão mais integrantes. Aproveitamos para, em nome do nosso coletivo, agradecer a outras pessoas que apoiam e possibilitaram, né, possibilitaram a realização do nosso evento. A professora Cristiane Cabral e ao professor José Miguel, do Departamento de Saúde e Ciclos de Vida e Sociedade, a presidência da Comissão de Cultura e Extensão da FSP, né, ao Marco Arkman, a Antônia, da Seção de Aprimoramento, os funcionários da Divisão de Produção Digital, aos funcionários da Assistência Técnica Financeira da FSP e ao Rodrigo Kenan, né, que é um grande parceiro e responsável pelas artes do Outubro Negro, né, de todos os Outubros Negros, desde a edição de 2018. Estamos, então, na terceira edição do Outubro Negro e ele é um ciclo de eventos, né, anual voltado para a discussão das condições de vida e saúde da população negra, protagonizado, né, por artistas, pesquisadores e ativistas negros, no intuito de dar visibilidade às nossas contribuições para o campo cultural e político, e também o científico. No primeiro ano, né, nós homenageamos, então, a Carolina Maria de Jesus, fantástica, a intelectual negra, né, que dá nome ao nosso coletivo. No ano passado, o ano de 2019, tivemos a oportunidade de discutir um pouco sobre Virginia Bicudo, desculpa. E neste ano, né, a nossa grande homenageada, a intelectual poderosíssima, ativista brasileira, né, Lélia Gonzalez. Lélia foi uma intelectual, política, professora, antropóloga brasileira, nascida na cidade de Belo Horizonte, o grande berço, né? Mudou-se com toda a família, né, em 1942 para o Rio de Janeiro, fez graduação em História e Filosofia, mestrado em Comunicação e doutorado em Antropologia Social. Ela também foi uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado, né, a MNU, do Instituto de Pesquisa da Cultura Negra no Rio de Janeiro,
e do coletivo de mulheres negras do Olodum, em Salvador. O primeiro curso de cultura negra no Brasil é de Lélia. Que fantástica. Bem, ela apresentou outros modos de pensar a diáspora africana, sintetizando na categoria americanidades as experiências comuns de negros e negras na América, nas Américas. Ela falou, né, da preponderância dos elementos ameríndigos e africanos nas Américas e da neurose da cultura brasileira ao se pensar e se projetar como um país branco, mas incorporar, né, as práticas em seu cotidiano que são negras e ameríndios. Para Lélia, a cultura negra forma e informa toda a cultura brasileira, se expressando no cotidiano em nossa maneira de falar, se expressar, com gestos, movimentos, modos de ser, de tal forma que não temos nem consciência disso. A mefricanidade, né, como categoria político-cultural, instrumento de análise, instrumento de análise, né, valoriza as diferenças políticas, culturais, estéticos, religiosas, de resistência na diáspora contra as opressões. Tal valorização constitui-se como um processo de aprendizagem, porque dissemina, né, narrativas distintas da história homogênica. Para Lélia, os grupos são dominantes, não homogênicos, e constrói, né, seus próprios conhecimentos. Enfim, né, caso queiram se apropriar mais, né, dessa potência, né, do conhecimento então de Lélia Gonzalez, convido, né, a todos e todas presentes para visitar, né, principalmente a nossa live que ocorreu no dia 7 de outubro, né, que está disponível aqui no YouTube, que foi o nosso primeiro dia do evento, na qual, né, tivemos uma belíssima mesa com Elizabeth Viana, né, que é socióloga, e que hoje está entre uma das maiores divulgadoras de Lélia Gonzalez, né, do legado de Lélia Gonzalez. Então, aproveitem, né, e assistam também a Roda Preta, com uma fantástica e pensadora intelectual, Giovana Xavier, na semana passada. Bom, agora, né, eu gostaria de comentar um pouco da escolha sobre Lélia Gonzalez, né, como homenageada do nosso coletivo. Visto que o tema central do nosso evento esse ano é a mefricanidades, né, potências negras no Brasil, nós entendemos Lélia como potência daquilo que tem vigor, força. Diante disso, pensamos no protagonismo negro em diversas áreas, principalmente agentes de nossa própria história, que é a Lélia, né? A Lélia nos deixou marcado no seu pensamento e no seu legado. E nesse sentido, né, para o dia de hoje, organizamos uma mesa chamada Travessias Literárias Afrodiaspóricas, com convidadas que serão apresentadas, né, pela nossa queridíssima mediadora, né, e participante do coletivo, Érica Peçanha. Érica é a principal parceira do coletivo, né, e a grande idealizadora do Outubro Negro, no movimento do evento do Outubro Negro. A primeira ideia de construir algo que pudesse ser um legado na Faculdade de Saúde Pública, né, foi dela, partiu dela. E o que na época estava se despedindo como professora contratada na faculdade. Ela é antropóloga e atua nas áreas de antropologia urbana e pesquisa social, com foco nas discussões sobre periferia, cultura e juventude. Autora do livro Vozes Marginais na Literatura, é coautora do Polifonias Marginais, que discutem, né, as presenças e a visibilidade de escritores negros e negras periféricos na cena, né, na contemporaneidade. É pesquisadora de pós-doutorado do Instituto de Estudos Avançados da USP, o IEA, em periferias. É um grupo de pesquisas que trata sobre as periferias. O nosso encontro de hoje não poderia ser melhor mediado. Obrigada, Paulo.
Boa noite a todas, todos e todos que estão nos acompanhando na data de hoje. Quero começar agradecendo ao Coletivo Negro, Carolina Maria de Jesus, que é, desde o início do Coletivo Negro, o começo, o meio e a continuidade desse evento. Agradecer pela parceria, agradecer por essa realização da terceira edição, por todos os esforços para manter vivo o Outubro Negro, as discussões sobre questões raciais, sobre as contribuições artísticas e intelectuais da população negra, tudo isso vivo na Faculdade de Saúde Pública da USP. Quero agradecer também a oportunidade de mediar essa mesa hoje, né, com convidadas que se cruzam também com a minha história, com convidadas com quem eu me encontrei nas minhas pesquisas e que compartilham comigo também campos e temas de estudos que são comuns. Então, deixo aqui registrada a minha alegria de receber, nessa terceira atividade do Outubro Negro de 2020, a escritora Maria Linda Mota, Dinha, aqui de São Paulo, e a professora Denise Carrascosa, de Salvador, da UFBA. Então, na dinâmica de hoje, a proposta é que as convidadas falem um pouco sobre o tema da mesa, que visa discutir mais propriamente a produção e a circulação das ideias e das artes negras a partir da diáspora. E na dinâmica que nós combinamos hoje, a professora Denise Carrascosa começa falando, depois Dinha, e na sequência a gente tem as perguntas. Então, participem, enviem suas perguntas também, para que a gente possa aproveitar e conhecer um pouco mais da trajetória, das produções artísticas e intelectuais e dos projetos de ensino, pesquisa e extensão das duas convidadas de hoje. Então, vou começar apresentando a professora Denise, que vai dar início à sua fala, e depois da fala dela, apresentarei a Dinha, que vai dar sequência ao evento. Então, Denise Carrascosa, para quem ainda não conhece, é professora do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia, ensina literaturas anglófonas na graduação e na pós-graduação atua na linha de pesquisa de teoria de literatura e estudos de tradução. Atualmente, os interesses de pesquisa de Denise estão focados nas literaturas contemporâneas, em inglês e português, em articulação com os temas literatura como performance, escritas de si, políticas de si, subjetividades marginais e traduções literárias afrodiaspóricas. Denise é também líder do grupo de pesquisa Traduzindo no Atlântico Negro, e coordenadora do projeto de extensão Corpos Indóceis e Mentes Livres, que faz uso da arte literária, em sentido expandido, como tecnologia de produção política de si para as pessoas em situação de encarceramento. Denise também participa do conselho editorial da editora Alguns Toques Negros. Denise, boa noite, seja bem-vinda, agora é com você. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo e que ainda nos assistirão. Essa plataforma virtual permite essa brincadeira com os tempos, né? E eu agradeço profundamente ao convite do Coletivo Negro Carolina Maria de Jesus. Olha que forte essa nomeação, pedindo licença a essa nossa ancestral Carolina Maria de Jesus, né? E a todas as energias do dia e que nos carregam para falar nos espaços, né? Para a gente escutar também, para aprender. Então, nessa roda, eu me congratulo aqui com a professora Érica Peçanha, não é? Que é para nós uma referência no campo dos estudos literários também. Estive no lançamento, Paulo Ricardo, do livro, né? Vozes Marginais na Literatura, é uma referência para nós, na Universidade Federal da Bahia e nos nossos trabalhos também fora. E me congratulo com Dinha, né? A escritora Maria Nilda. Vou gostar muito de conhecer seu trabalho, escutar a sua fala, e já dizendo que, Paulo,
reconheço, né, nos esforços da construção de um coletivo negro dentro de um espaço institucional como o espaço universitário, um esforço de tremenda coragem, de tremendo dispêndio de energia, que envolve esse processo histórico de aquilombamento que nós bem conhecemos, né? Mas que no cotidiano das lutas é efetivamente um gesto de muita coragem, muita resiliência. E eu falo isso também nesse processo de apresentação, para que a gente vá se conhecendo, porque aqui na Universidade Federal da Bahia, onde eu atuo como professora há 11 anos, adjunta, mas antes disso como professora substituta há mais de 20 anos, e antes como aluna da Faculdade de Direito, né, da Universidade Federal da Bahia, sou integrante de um coletivo negro que se chama Luísa Bairros, fundadora desse coletivo, né, que luta contra o racismo institucional na universidade, que luta não apenas pela implementação das cotas, que a gente pode pensar que na Universidade Federal aconteceu, obviamente, de forma muito anterior, né, à Universidade de São Paulo, mas que não sem muita luta, né, não sem muita resistência da branquitude que administra a universidade, e a luta continua na implementação das cotas nos programas de pós-graduação, uma luta com a qual nós pelejamos muito, como se diz no Nordeste, continuamos pelejando desde 2016, não é? E uma luta contra as fraudes às cotas, tanto nos processos de entrada de estudantes, quanto nos processos de entrada de docentes. É bom a gente deixar muito registrado que uma universidade federal no estado da Bahia, que tem mais de 80% de sua população negra, né, baseada muito em Salvador, que tem 84% de sua população negra, é uma universidade que não tem 10% do seu corpo docente negro. Então, muito embora exista legislação federal, né, para os concursos docentes, para os concursos públicos federais, inclusive os docentes. E a gente sabe que as fraudes, os sistemas de organização da branquitude nos impedem de ingressar nesses espaços. E por aí eu já vou tomando o meu curso do tema proposto e parabenizo a vocês, a professora Érica Peçanha, ao Coletivo Negro Carolina Maria de Jesus, pela articulação da temática Travessias Literárias Afrodiaspóricas com a questão conceitual que é proposta a partir da homenagem a Lélia Gonzalez, à mefricanidade, não é? Porque isso nos dá a oportunidade de falar sobre esse trabalho que foi anunciado pela professora Érica Peçanha, que é um trabalho coletivo, que é um trabalho que envolve estudantes, técnicas e técnicos administrativos da universidade, docentes, é uma coalizão negra dentro de uma instituição branca, e a gente só sobrevive, a gente só existe com dignidade e com saúde mental, né? É importante falar isso para o Instituto de Saúde Pública, né? Se esse aquilombamento, essa produção coletiva de saber existe e transforma epistemologicamente, e transforma do ponto de vista ético e estético o espaço que a gente ocupa, né? Então, quando a gente fala de travessias literárias afrodiaspóricas, né, é importante, eu vou falar tentar trançar um pouco a minha fala, dentro do tempo que eu tenho aqui, com algumas experiências, não só de produção de saber, mas também de ativismo político na cidade de Salvador, a partir dessa minha área de atuação mais incisiva, que é a área de ensino de literatura, né, de construção da produção literária também, sendo membro integrante de um conselho editorial de uma editora negra, que é a primeira editora negra de Salvador, que é a editora Alguns Toques Negros, né, e sendo uma ativista política no campo da luta do abolicionismo penal, né, no campo antiprisional. Então, veja que eu estou tentando trançar aí, até para minha memória aqui vai ficar complicado, falando de oralidade, né, que é o nosso gesto estético e ético, mas vamos aqui tentando juntas. Se eu me esquecer de alguma coisa, vocês vão me colaborando nessa roda. Mas é isso, são essas três pontas que se trançam nas nossas trajetórias, não é? A produção do saber no campo da teoria e crítica literária negras, como fazer esse saber circular e chegar aos
espaços, reorganizando espaços para pensar um pouco a americanidade de Lélia, como esse conceito geográfico também, e de reimaginação política geográfica e cultural, né? E, ao mesmo tempo, como este também é um gesto trançado com ativismo político. Então, para começar, da perspectiva da produção do saber, a nossa concepção de literatura, né, de produção literária, é uma concepção, obviamente, que no campo das batalhas, dos debates teóricos no Brasil e no mundo, na diáspora, mas vamos situar aqui um pouco o Brasil, vem avançando muito, né, com as nossas pesquisas e com as nossas produções e com as nossas formas criativas de circulação das nossas produções. Então, a professora Érica Peçanha está aqui, tantas escritoras e escritores, professora Florentina Souza, Maria Nazaré Fonseca, enfim, tantas e tantos de nós, a própria Conceição Evaristo, para ressituar. A gente vem atuando, pelo menos desde a década de 70, Cuti, Silva, a gente vem atuando, né, num campo de reformulação teórica, entendendo que literatura para nós não é necessariamente só aquilo que está grafado numa folha chapada de papel. Né? Então, o conceito de travessias literárias é um conceito, inclusive, que está no subtítulo do nosso livro, do nosso último livro, o Traduzindo no Atlântico Negro, editado pela editora Alguns Toques Negros, e o subtítulo é Cartas Náuticas Afrodiaspóricas para Travessias Literárias. Então, nós não usamos inocentemente nem arbitrariamente o conceito de travessias literárias. O conceito de travessias literárias tem a ver com a nossa compreensão de que a literatura negra na diáspora, ela não é necessariamente apenas um trabalho de representação, um trabalho em que as configurações estéticas, poéticas, narrativas, dramáticas, produzem sentidos do papel para o leitor, do leitor para o autor. Elas estão inscritas também nos diversos modos com que os nossos corpos chegam nos espaços diaspóricos, através da nossa capoeiragem, através dos nossos, por exemplo, terreiros. O professor Henrique Freitas tem um conceito de literatura terreiro que é muito importante, por exemplo, que é também professor da Universidade Federal da Bahia, tem um livro importante publicado pela editora Augusto Toques Negros, que é o Arque e Arquê, que fica outra referência, em que a gente entende que os oriquis, os cânticos rituais, não é? Tudo que a gente faz para os nossos orixás em termos de ritual também compõe a nossa literatura. Os nossos corpos de capoeiragem, seguindo um pouco o raciocínio do Muniz Sodré, né? Do filósofo Muniz Sodré, que para nós é um filósofo, ali na cultura negra, essa capoeiragem, ela também é produção literária. Aí, se a gente pensar, o professor Eduardo Oliveira, filósofo também, professor aqui da UFBA, com conceito de ancestralidade, há toda uma ancestralidade que nosso corpo carrega, os nossos trabalhos com folhas, né? Tudo isso para nós é literatura. Se a gente pensar, professora Érica, nesse campo de mapeamento da chamada literatura marginal, em algum momento, né, como foi conceituada pelo Ferrez, pelo Marcelino Freire, por vocês, Érica, enfim, é uma literatura que ela também se expressa numa possibilidade de estar inscrita na grafitagem, nos muros das cidades, não é? Nos saraus que pululam. Aqui em Salvador, a gente tem um sarau bem black do poeta Nelson Maca, que antes os grupos maloqueiros do Gueluara Dum, que saía pela cidade falando os poemas, né, nas terças de bença, no Pelourinho. Então, tudo isso para nós é capoeiragem. A nossa música é capoeiragem literária, né? Produção de corpo e constitui a nossa literatura. São as nossas travessias literárias. Então, as nossas canções, então, quantas das nossas poetas também operam no campo da música, não é? Então, a gente tem toda uma constituição. Se a gente pensa os contos de Conceição Evaristo, o romance A Começar de Ponciá Vicêncio, né? Os escritos e os diários de Carolina Maria de Jesus, né? Então, como é que a gente pensa que essa literatura se constitui também de uma literatura de circulação? Quando meus estudantes perguntam em sala de aula, professor, o que é literatura negra? Eu digo, olha, a gente pode dizer um monte de coisa, que é uma literatura produzida por escritoras e escritores negros, com conteúdos negros, com subjetividades negras sendo construídas, mas, acima de tudo, é um processo de movimento, de circulação. Você não tem como dizer, eu sou leitora de literatura negra, eu sou leitor de literatura negra, sem circular nos espaços de produção.
da literatura negra, né? Sem circular nos saraus, sem experimentar as ruas, sem escutar as falas, né? O modo como a linguagem negra, o chamado português, para homenagear a Lélia mais uma vez, né? Se configura em cada esquina, em cada viela, nas canções, nas entonações, nas linguagens poéticas que estão presentes em diversos ambientes não acadêmicos, não é? Então, essas travessias literárias, para nós, são esses processos de atravessamento, né, de uma existência que nos aniquila, que tende a nos aniquilar, né? O país, a gente sabe, o Brasil é um país genocida, é um país super encarcerador da população negra, é um país transfóbico, LGBTfóbico, é um país absolutamente elitista. Eu estou falando da Bahia, de Salvador, no momento de campanha eleitoral, onde a gente tem uma cultura coronelista, patriarcal, asfixiante, né? Asfixiante da própria arte negra e das nossas existências. Então, as travessias literárias, eu diria, que também, eu não estou definindo nada fechado, mas para nós podem ser o nosso modo de atravessar as fronteiras prisionais, racistas, sexistas, elitistas da nossa sociedade, até porque o conceito de interseccionalidade, lá de Lélia Gonzalez, né, as próprias afro-americanas, como Patrícia Hill Collins, Angela Davis, reconhecem a gênese feminista negra do conceito de interseccionalidade de Lélia. Lélia já criou como pensadora, acho que a gente não deve colocar Lélia nem em nenhuma categoria da ciência ocidental, socióloga, etc. A gente deve dizer uma grande pensadora, né? Uma grande pensadora negra. Então, isso que ela não nomeou, não batizou como interseccionalidade, já está movendo o pensamento analítico, o pensamento crítico, o pensamento criativo, artístico também, da Lélia. Então, e como um móvel de análise que faz com que a gente enxergue, por exemplo, no sistema prisional, e aí eu já vou falar de uma outra dimensão do meu trabalho, que é essa dimensão do ativismo político abolicionista. Eu trabalho na penitenciária feminina aqui de Salvador há 10 anos, levando oficinas de escrita literária, né, produção literária e teatral também, performáticas, para dentro do presídio. Nós temos um coletivo chamado Corpos Indóceis e Mentes Livres, é um coletivo de mulheres negras, artistas, professoras, gente de cinema, de poesia, de teatro, de música, de dança. A gente atua, a Conceição Evarista é uma das nossas articuladoras, participantes, sempre que vem a Salvador está conosco dentro do presídio. Em 2013, a gente construiu uma biblioteca junto com mulheres presas, que começa a operar nesse campo da remissão de pena, da redução de pena. Então, a gente leva e traz literatura, né, desse espaço prisional mais institucionalizado, né, que é o Presídio Feminino de Salvador, porque prisão é toda a nossa sociedade, se a gente está falando de corpos negros, portanto, sujeitos aos aprisionamentos. A universidade é uma prisão para nós também. A necessidade da constituição de coletivos negros dentro da universidade diz disso. É sintomática dessa luta que a gente tem que fazer contra a prisão institucional universitária também. Então, voltando, observem que aí eu estou lidando com esse conceito de travessia literária. Se faz literatura de dentro do presídio, se faz literatura negra de mulheres de dentro do presídio, então esse projeto é um projeto de movimentar os espaços não familiarizados com a produção literária, por exemplo, o sistema prisional. Então, quando eu tenho mulheres que se organizam em 2017 para realizar uma performance no presídio feminino chamada Não Sou Bicho, Sou Mulher, depois que leram Lélia, que leram Conceição, que leram Carolina, não é? Que leram Lidiane Ferreira, que era uma mulher presa que estava lá, Dona Lindoneta, né? E que elas vão, então, se organizar para construir uma performance para a diretoria do presídio, para a Secretaria de Segurança Pública, para o Ministério Público, para a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados da Bahia e para ativistas que ali estavam também, e artistas do teatro e da literatura, e elas organizam essa performance que denuncia a tortura dentro do sistema prisional, que denuncia subjetividades humilhadas e invisibilizadas. Observem o título da performance, Não Sou Bicho, Sou Mulher, né? E isso gera uma bagunça, um ruído, um distúrbio, né? Então, você sabe que a literatura negra
ela não está ali apenas nesse gesto, está também no gesto ocidental clássico de ler um poema assim, mas também está em outras gestualidades. Está na gestualidade principalmente de movência das estruturas, por suas bases, né? Das estruturas violentas, ainda coloniais, ainda escravistas, que operam cotidianamente contra nós. Né? Então, a Bahia é um dos estados mais genocida do Brasil, competindo em grau de violência com as grandes capitais mais populosas, assim como é Salvador, com mais de 3 milhões de habitantes, e, muito infelizmente também, é uma capital em que há um processo violento de superencarceramento. A gente sabe que se amplia dos 10 últimos anos para cá a violência carcerária contra mulheres negras, né? A gente viu aí uma última estatística de que vem se ampliando em 13% nos últimos 10 anos o encarceramento da população negra, enquanto o encarceramento da população branca vem decrescendo. A gente vê essas estatísticas em várias outras dimensões, como, por exemplo, violência, o feminicídio contra a mulher negra vem se ampliando exponencialmente nos últimos 10 anos, e o feminicídio contra a mulher branca vem decrescendo. Então, é uma sociedade que se torna, e conjunturalmente, quando a gente fala desses governos de direita, aqui no Brasil, de ultradireita, né? E, portanto, machistas, violentos, racistas, né? Que vêm tomando o mundo em diversas regiões, inclusive no Brasil, né? E nos estados, a gente entende que há aí uma organização geopolítica que vem ampliando institucionalmente as violências contra nós. E eu estou aqui tentando mediar meu tempo de fala. Por favor, me sinalizem, porque eu tenho ainda uma série de coisas para dizer. Eu acho que eu não toquei ainda na questão da tradução, talvez, que foi uma provocação. Se eu tiver mais um tempinho, eu posso ainda, durante 3 minutos no máximo, tentar também articular essa questão da tradução. Então, além de crítica literária, ativista, política, eu também sou tradutora literária e entendo que a tradução negra também é uma das nossas ferramentas, né, para construir essas pontes transatlânticas e remapear geopoliticamente as nossas relações na diáspora, na afrodiáspora. Então, a imaginação política de Lélia, que permite criar a categoria da americanidade, né, de entender como as Américas estão modeladas por um outro mapa, por uma outra carta de navegação, que não é a carta colonial, que instala em diversos territórios as diversas violências de fronteiras, inclusive fronteiras linguísticas, gerando incomunicabilidades entre nós, né? As línguas que falamos, o português, o espanhol, o francês, o inglês, né? Que são línguas que vão gerar incomunicabilidades entre as diversas nações africanas que aqui estiveram, entre as diversas culturas, mas, obviamente, nosso processo de aquilombamento e resistência, desde as senzalas, né, produziu a potência e a possibilidade de nós gerarmos as nossas próprias reorganizações e reconfigurações culturais, as nossas travessias literárias. E as nossas traduções, então, nós, do Grupo Traduzindo Atlântico Negro, que é também um quilombo, também é outro coletivo negro, de pesquisa, de produção, em que a gente tem formado pessoas de graduação, escrevendo monografias de final de cursos, TCCs, temos formado pessoas no mestrado, temos formado pessoas no doutorado, negras, intelectuais, que vêm considerando a experiência da tradução negra não apenas como uma experiência da tradução interlinguística entre línguas coloniais, mas que vem considerando a experiência da tradução negra como uma experiência de descolonização dos próprios corpos, de reencontro com as suas ancestralidades, de reencontro com o português que habita as línguas coloniais e de como fazer essas línguas africanas que estão escondidas e solapadas lá no fundo das línguas coloniais, como é que elas podem conversar entre si através da tradução de poemas, por exemplo. Você toma uma escritora negra, como a Toni Morrison, nos Estados Unidos, que está inscrevendo nos seus romances o inglês negro, e como é que você
a contrapelo da tradução branca que nos fez conhecer Toni Morrison no Brasil, injeta o português na tradução da Toni Morrison? Como é que você reconhece a língua crioula num grupo de teatro como o Sistren, que fica ali na região do Caribe, nas suas peças, e você faz uma tradução tomando como referência um grupo aqui como o NATA, que é o Núcleo de Teatro de Alagoinhas, dirigido pela grande Fernanda Júlia Onissagé, que faz o Pele Negra, Máscaras Brancas, em conexão com Frantz Fanon. Então, esse processo de tradução, de reconhecimento nosso, desses diversos espelhos, né, e desses diversos afrorizomas que nos fazem nos reconectar e reinventar conexões ainda não previstas, né? Está um pouco em coalizão de forças, um pouco não, muitíssimo, em consonância de forças com esse conceito da americanidade, da Lélia Gonzalez, que vocês muito bem aqui homenageiam, né, de forma muito consequente, né? E aí já fica também, novamente, os meus parabéns e o meu agradecimento. E vamos girar a roda, que eu acho que já está no meu tempo, e a gente continua conversando e escutando, tá bem? Muito obrigada, Denise. Palavras instigantes para o começo dessa conversa. Vou aproveitar aqui para saudar o coletivo Luísa Bairros, que está presente, né, e te saúda também pelo chat aqui no YouTube. Aproveito também esse momento para fazer a propaganda, é preciso fazer a propaganda das nossas e dos nossos, então ressaltar que, inclusive, o título dessa mesa de hoje foi inspirado nesse livro organizado pela professora Denise, a qual ela já se referiu aqui, Traduzindo o Atlântico Negro, e também referenciar a produção da Alguns Toques Negros, né? Essa importante editora baiana. Esse livro é um livro de uma coletânea de poemas da Alguns Toques, e também fazer referência aqui ao livro mencionado do professor Henrique Freitas, O Arco e a Arqué, né? Também um outro intelectual preocupado com os estudos sobre produção artística e saberes negros, né? E também de a construção de uma epistemologia a partir de outras referências, né? Então, importante também mencionar a nossa produção. Agradeço, Denise, e quero passar agora a palavra para a Dinha, né? Maria Nilda Mota, que tem o nome artístico de Dinha. Dinha é escritora, tem um cuidado com a produção artesanal dos seus livros, então, Dinha é autora, por exemplo, do livro De Passagem, Mas Não a Passeio, Onde Escondemos o Ouro, Gado Cortado em Mil Prantos, e mais recentemente, Maria do Povo. Dinha também editora e organizadora da editora independente Me Parió Revolução, que tem como tarefa intelectual e artística publicar mulheres negras. Ela é também pesquisadora com foco nas literaturas africanas de língua portuguesa, pesquisadora das literaturas brasileira e portuguesa, das literaturas negra e feminina. É atualmente pós-doutoranda do Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Dinha é também professora da educação básica, e é uma alegria receber Dinha aqui hoje para falar das suas pesquisas, da sua trajetória, da sua atuação como escritora, como professora e como editora também. A palavra está com você, Dinha. Muito obrigada. Muito obrigada eu, né? Eu é que agradeço aqui esse encontro bonito. Primeiro, então, boa noite, né, a todos e a todas. O bom dia, né, como lembrou a Denise, isso vai ser visto em outros horários também, então, bom dia e boa tarde também. Eu também gostaria de agradecer, né, Érica, a presença de todo mundo, mas ao seu convite, principalmente, ao coletivo Carolina Maria de Jesus, a você, Denise, porque acho que essa vai ser uma troca bem frutífera e eu estou bem feliz de te conhecer também. Enfim, eu sou escritora e eu gosto de começar com poesia. Eu sempre digo isso, gente, porque de tudo que eu sou, eu acho que o principal eu sou poeta, pelo menos até certo ponto. A segunda parte principal é que eu sou militante, a terceira é que eu sou acadêmica. No meio de tudo isso também eu sou mãe,
de várias meninas, parir várias meninas nesse mundo, tipo, para a gente causar mesmo, encher esse mundo, esse mundão aí de mulher, que é para a gente causar bastante. Então, assim, eu gosto de começar com poesia também, porque além de ser poeta, isso me acalma e me ajuda a me apresentar, porque, enfim, os poemas falam de mim, mas eles falam da minha classe, eles falam do meu pensamento de um modo geral, né? E eu vou para ele. Esse é um poema de um livro que a Érica não mostrou, que é esse aqui, ó. 0 a 0, 15 poemas contra o genocídio da população negra. E eu leio muito ele nesses encontros em que a gente fala sobre as nossas questões, né, específicas, porque ele é muito emblemático. Então, assim, gente, quem já viu, desculpa, mas eu vou ler de novo, aguenta aí, porque vai ser ele de novo. Se vocês quiserem depois, sobrar tempo, vocês podem solicitar outras leituras, se couber aí no tempo e no espaço. Mas eu começo com ele porque ele é muito emblemático. Vou contar bem rapidinho qual é o contexto dele. Geralmente, poesia, né, a literatura dispensa o contexto em uma primeira leitura. Mas a gente sabe, né, enquanto estudiosas e enquanto leitores e leitoras comuns, que o texto ele nunca se descola do seu contexto. Então, eu vou apresentar um pouquinho do contexto. Ele foi escrito mais ou menos como um poema vingança. Por quê? Poema vingança. Porque estava eu, o meu ex-companheiro, que é pai das minhas filhas, e a gente fazia parte de uma mesa sobre o mês da consciência negra, né? Novembro, e era para estudantes de escola pública. Então, lá tinha público de ensino médio, adolescentes do ensino médio das escolas públicas e muitas professoras e professores. Mas na mesa ali de formação, só tinha professores e professoras negras. E a gente percebeu que isso estava causando um incômodo muito geral na plateia, porque as perguntas que nos chegavam eram umas perguntas muito descabidas e agressivas e reveladoras. Por exemplo, uma professora com os olhos, uma professora branca, é importante que se diga, ela com os olhos marejados de lágrima, ela nos criticou perguntando por que é que a gente não falava da escravização da população boliviana, latino-americana aqui no Brasil. E a gente disse para ela que é porque a gente estava numa mesa para discutir a história e a valorização do povo negro, e que a gente, sim, era muito empático e também contra a escravização, seja de quem for. Só que aquela mesa especificamente era para discutir a nossa situação, a situação da população negra no nosso país. E aí, diante de perguntas como essas que vinham das professoras, né, das autoridades que os alunos e as alunas estavam acostumados, a gente começou a receber perguntas como essa que gerou esse poema. Um rapaz se levanta no meio da plateia e diz: é o seguinte, das 3 vezes que eu fui roubado por pessoas negras. Como vocês querem que eu não seja racista? E aí, assim, esse parece, né, como eu disse, um poema vingança contra o menino, mas não é contra o menino. O menino, ele era só um pouco mal educado e muito mal informado, né? Muito bem educado pelo racismo, na verdade. É um poema contra a sociedade que nos conforma, que é uma sociedade racista. E a pergunta dele era uma provocação para a gente que estava ali, né, em suposta posição inferior a eles, que essa relação, né, de superioridade à população negra, ela não está acostumada a ser vista em posições de destaque. E nós éramos o destaque ali, né, e isso incomodou. E eu vou para o poema. O poema ele tem um trechinho de um conto da Cristiane Sobral, que vocês devem conhecer, que é uma escritora de Brasília, que, aliás, eu gosto muito.
E aí, vamos lá. Poema, pouco poema. Para o pobre rapaz que foi roubado 3 vezes e assim justifica o seu racismo. Cristiano Sobral. Sem máscara, ele até que não era tão estranho. Parecia gente. Parecia com tanta gente, com toda a população do Brasil. Esse país que também usa uma máscara de plástico para disfarçar a cara de pau que lhe permite, vez em quando, esquecer que está aqui a maior população negra fora da África. Cristiane Sobral. Somos negras, no feminino e no masculino. Estamos em muitos lugares. Na motorista de ônibus que nos leva e nos traz pelas veias da cidade, na atendente de telemarketing, na caixa de supermercado, na empregada doméstica, na escritora esquecida, na metalurgia, na dona de casa, no rapaz que entrega as cartas, ainda que não se saiba. No feminino e no masculino, estamos em muitos lugares, pouco valorizados. Mas isso não dói em nada. O chato é ter que ouvir os trouxas ruminando espasmos. 3 pretos lhe roubaram, logo pretos são safados. O chato é ter que repetir feito gralho o que o rapaz não viu. Olhos fixos no código de barras. A motorista que lhe levou para casa, a que lhe atendeu a chamada, a que lhe deu o troco, a que lavou seu chão, seu choro, os versos, o cuidado materno. 3 pretos lhe roubaram e ele só viu o que veem os otários. O que até lhe explica o racismo injetado no cérebro como um cavalo, pisoteando a inteligência do pobre rapaz, cego e roubado. E é isso. Se ele estivesse aqui, se aquela plateia estivesse aqui, ela ia enlouquecer de novo, porque ela não ia conseguir nos enxergar como pessoas pesquisadoras, né? Só ia nos ver como... É incrível, né? Como a população, a parte da população negra extremamente vulnerável que devolve essa vulnerabilidade em troca de violência. Uma parte dela faz isso. E a gente entende, eu entendo, vocês provavelmente também entendem a legitimidade desse tipo de reação. Porque no pensamento do Fanon, né, é a violência voltando de volta, né, a quem a trouxe. Então, não tem nada de novo aí para a gente. Mas, enfim, do ponto de vista, assim, se a gente for falar, né, especificamente aqui mais especificamente, né, do nosso tema, né, que é a produção e circulação de trajetórias negras afrodiaspóricas, eu posso, assim, dividir em 2 momentos na minha fala. Primeiro, assim, a minha trajetória acadêmica, como isso se dá na minha trajetória acadêmica, e segundo, na minha trajetória como mulher negra escritora periférica, ou negro-periférica, como eu costumo falar. Começando aí do último ponto de vista, né, porque essa mulher em construção eu sou ainda, e eu era antes de ser acadêmica, ainda em construção também, né, sempre. Mas, assim, eu começo a me interessar por esse tema especificamente, né, das relações entre África e Brasil, no final da minha graduação. Eu estudei na Universidade de São Paulo desde o início da minha carreira, né, então eu fui cursar letras lá. E no final da graduação, só no final, porque infelizmente a USP ainda não tem uma cadeira, né, para literaturas africanas, né? E a gente até tem disciplinas sobretudo dentro da área de estudos comparados, de literatura comparada, estudos comparados e literatura comparada. Mas essas disciplinas, elas não são obrigatórias, elas são opcionais. Então, tipo, só vai fazer quem realmente... Primeiro, quem descobriu que elas existem, e segundo, quem já quer muito isso, né? E aí, no final da minha graduação, eu fui fazer 4 disciplinas que eram sobre as literaturas africanas em língua portuguesa. E aí, estudando essas literaturas, eu percebi que
a gente, para além das questões de cor de pele, de descendência, que a gente mantinha muitos traços em comum na nossa literatura. E aí tem um ponto importante, porque a gente sabe, né, que a literatura brasileira influenciou, no século passado, as literaturas africanas de língua portuguesa, até por conta, né, das questões de posicionamento político, Guerra Fria, e, enfim, muitos autores e autoras chegaram até Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné, mas o retorno, né, o acesso recíproco, né, ele aconteceu mais tarde, né, que na nossa literatura brasileira a gente passou a ter acesso mais tarde aos autores e autoras africanas. E aí, enfim, estou dizendo isso porque na leitura de autores como Agostinho Neto, que é angolano, Noêmia de Souza, que é moçambicana, e aí, da minha própria experiência como autora da literatura marginal periférica, eu consegui captar características que nos aproximavam para além do que estava muito óbvio. E aí essas características todas eu reuni assim sob um termo que se chama lirismo de libertação e que não tem a ver com as questões lá do Manuel Bandeira. O lirismo de libertação, na minha dissertação de mestrado, na minha pesquisa, ele, na verdade, ele é um termo que ele agrupa certas características que eu encontrei, tanto em autores e autoras de Angola e Moçambique, porque foram o meu foco, quanto no rap brasileiro, né, porque eu sou do movimento hip hop também, embora eu não faça hip hop, eu faço parte do movimento desde 1999, porque eu ajudei a fundar uma posse de hip hop. E aí, enfim, perdi o fio da meada. Mas eu estava falando sobre o lirismo de libertação, que é que caracteriza esse lirismo de libertação que não é o do Manuel Bandeira. Então, assim, a gente tem, lendo os poemas, né, lendo a produção literária desse pessoal, do hip hop, dos cadernos negros e das Áfricas lá, que falam a nossa língua também, eu percebi que muitos textos tinha a presença da utopia, do sonho diurno, né, que é esse sonhar acordado, né, do que o Thomas More ele fala, que é você, na verdade, você não está dormindo, você está sonhando, mas você não está dormindo, então você está projetando, é a utopia. Então, tinha muito essa questão da utopia, tinha uma valorização muito forte da negritude, para além da valorização da negritude, tinha também, isso era muito legal, me encantou demais, assim, era na análise dos poemas, perceber que havia um certo esforço, uma crença em um esforço de que a própria literatura, com a cadência, o ritmo, ela era capaz de transmitir o axé, que é a força vital, que é transmitido em outras culturas, né? A gente percebe essa transmissão dessa força vital via mantras, via oração, cânticos, mas que aí eu percebi que dentro da poética, dentro da construção poética desses autores e autoras brasileiros e africanos, a gente conseguia encontrar não era, a questão é que não era uma coisa aleatória. Existe realmente um esforço para que a palavra ela seja libertadora e transformadora. Então, existe o sonho e existe o trabalho com as palavras. E, para além do trabalho com as palavras, aí vem a questão do contexto, né?
porque uma das coisas que eu defendo é que a gente vive em estado de guerra civil. E quando os autores, né, e o autor e a autora, né, especificamente, que eu estudei, mas também os demais e as demais, escreveram lá no século passado, era um período de guerra civil, ou guerra civil mesmo, década de 50, 60, ou então ou era preparação para essa guerra, ou era pós-guerra, mas existia ali um cenário bélico que era contra a metrópole portuguesa, que é a gente sabe, né, Angola e Moçambique. Vou focar nesses porque foi o que eu estudei mais profundamente. Tiveram longas, né, uma não, duas, né, são dois países diferentes, longas batalhas, né, contra a colonização. E essas batalhas, elas não ficaram só no ponto de vista ideológico, literário, não. Vários autores, escritores e escritoras foram ao campo de batalha ou fizeram a articulação para que a guerra efetivamente acontecesse. Então, pegaram em armas, né, por assim dizer. E aí, o que eu percebi enquanto estudava o contexto de guerra lá, era que a gente vivia também aqui no Brasil um contexto de guerra. Só que a nossa guerra, ela parecia ser uma guerra não declarada. Mas na prática, ela era uma guerra declarada, sim. E essa declaração, só que existia uma... Como é que eu posso dizer? Uma distorção. A guerra era declarada contra o tráfico, mas na prática, né, e aí seguindo a linha de vários autores e autoras, né, na prática essa guerra contra o tráfico é contra pobres. E aí quando a gente fala de guerra contra pobres, ela é em preto e branco, porque a maioria da população negra é pobre, né, aqui no Brasil. Inclusive, essa é uma das respostas para o menino, tadinho lá, o rapaz pobre, cego e roubado, cego de inteligência, né? Porque é o que eu sempre digo, né? Se ele quiser ser roubado por pessoas brancas, ele pode ir para a Rússia, porque lá as pessoas brancas pobres são tão oprimidas quanto as pessoas negras pobres aqui. Porque a gente vive num sistema que é o sistema capitalista, que ele prescinde de grupos específicos que sejam marginalizados e desumanizados para que ele se sustente, para que os ricos e brancos permaneçam em suas posições de poder. E aí daí eu avanço para o meu doutorado, porque no doutorado eu mantive os estudos, né, de África, mas eu fui para o Nordeste do Brasil. E aí escolhi João Cabral de Melo Neto e José Craveirinha, que é moçambicano. Embora o João Cabral seja uma pessoa, tenha sido, né, um autor branco, ele escreveu aí muito apropriadamente, na minha avaliação, sobre a população do Nordeste, que é uma população americana, como a gente, para usar o termo aqui, né? E é a periferia do Brasil, que era a periferia do mundo. Eu me lembro que uma coisa que me chamou muita atenção e que antes tinha chamado a atenção do João Cabral de Melo Neto era justamente que na década de 60 do século passado, mais ou menos por aí, a expectativa de vida no Recife era de 28 anos, se eu não me engano. Se não era 28, era mais ou menos por aí, 27, 28 anos. E aí ele foi ver, o João Cabral foi estudar, né? Foi ler uma revista sobre economia e ele descobriu que na Índia, que era o país, né, entre aspas, país da fome, da vez, da moda, né, que as pessoas faziam campanha para ajudar as crianças pobres indianas, a expectativa de vida era maior do que aqui no Recife. E aí eu fui estudar para minha própria pesquisa e descobri que, inclusive, em Moçambique,
na mesma década, a expectativa de vida de um país em guerra, extremamente pobre, era maior do que a expectativa de vida das pessoas que moravam aqui no Brasil, naquele território específico que era Recife, dentro e as cidades ali vizinhas em Pernambuco. E aí foi a união das periferias, né? Periferia do mundo, periferia do mundo, periferia da periferia com a Mafalala, que é a favela onde José Craveirinha viveu, e a periferia da periferia aqui, que é com o Nordeste do Brasil, né? O sertão. E aí foi um pouco isso. A ideia era pensar como, a partir da defesa de território que esses dois autores faziam, e aí entra um pouco da questão da geografia também, como a partir dessa defesa de território, eles criaram uma poética com um potencial imenso de devolver à humanidade, a nossa humanidade, tanto a humanidade de quem lê, quanto a humanidade de quem escreve, e ainda a humanidade de quem está sendo retratado ali, e que era e é constantemente espezinhada pelo sistema capitalista. Enfim, depois, no pós-doc, eu avancei para a questão carcerária, lirismo chama minha pesquisa de pós-doc, viu, Érica? Que, inclusive, eu acabei de entregar, gente, o meu relatório de pós-doc. Que medo, porque, sabe, pandemia, gente, eu deixei de fazer várias coisas, assim, que estavam no cronograma, eu fiquei louca, assim, desesperada, porque tinha tanta coisa para fazer e era impossível fazer, né? Mas eu fui para literatura no cárcere feminino. E dando continuidade, né, à lógica, né, das minhas pesquisas também, porque não se abandona, né, o que você construiu, né? É sempre, ou deve ser sempre, uma soma, né? E aí eu fui estudar o impacto da literatura enquanto algo que é capaz de devolver a nossa humanidade dentro do cárcere para mulheres inseridas em projetos de remissão por leitura. E aí, então, para isso, né, óbvio, eu não fiz isso sozinha, né? Muito pelo contrário, né? Eu fui só uma formiguinha ali. Eu contei muito com a ajuda do projeto Travessia, que hoje não, evoluiu, né, para um novo projeto chamado Liberdades Poéticas, mas que basicamente era um pessoal da Letras, coordenado pela professora Vima, que fazia mediação de leitura na PFC, na Penitenciária Feminina da Capital, aqui no Carandiru. E então a gente fazia visitas semanais para mediar a leitura, elas tinham que escrever uma resenha sobre esses textos, e escrevendo essa resenha, elas literalmente recebiam 4 dias a menos na sua pena. Então, eram 4 dias a mais de liberdade que vinham por meio do acesso à literatura. Então, para mim, isso era uma coisa assim, nossa, mano, isso aqui é a prática, sabe? É a coisa mais concreta de tudo, de toda essa trajetória, porque eu venho vendo lá as literaturas africanas e o seu potencial humanizador, e aí eu venho aqui para o João Cabral, né, e o povo nordestino, que para mim é muito caro, porque eu sou do Ceará, né, gente? Então, tipo, para mim é voltar para as minhas origens. Voltar não, porque eu permaneço, minha família é toda cearense, eu sou cearense, tá todo mundo aqui, mas nós ainda é Ceará. Mas, enfim, e aí essa concretude, né, porque eu sempre acreditei que a literatura era chave de cadeia, foi para mim na minha história, foi chave de cadeia para que eu não entrasse, e aí, de repente, eu percebo que ela é chave de cadeia para que outras mulheres possam, que infelizmente entraram, possam sair do sistema carcerário. E assim, foi perfeito, assim. Eu tenho ainda algum tempo?
Só falo se eu tiver algum tempo, senão eu abro. Beleza. Eu vou falar, então, da segunda parte, porque isso tudo foi a primeira parte. Mas é rapidinho a segunda parte, porque aí é isso, é o que eu já comecei a falar, né? Que essa questão das trajetórias afrodiaspóricas, né? Eu sou a personificação, como vocês também são, né? Personificação do tema. E para mim, assim, acho que vale pensar que eu sou, então, nordestina, migrante favelada, que, por um acaso, entrou na Universidade de São Paulo e sou pós-doutora em literatura, porque agora só faltam as últimas aprovações, as últimas burocracias. Torçam por mim para que dê tudo certo. Mas, enfim, quero só dizer que eu começo como uma menina militante das periferias, dentro do movimento hip-hop, e que é aspirante a escritora e também à academia. Aspirante a escritora desde os 12 anos, aspirante a acadêmica, né, desde os 19. E que, assim, eu me torno, né, acadêmica e eu me torno escritora, e mesmo assim eu percebo, mesmo assim não, e justo por isso talvez eu perceba as deficiências, né, na circulação das nossas ideias, das nossas produções. E aí entra a última parte, que exatamente por perceber essas deficiências, esses barramentos, né, que é, como diria o Clóvis Moura, né, a gente encontra barramentos o tempo todo, quanto mais escura a pele, maiores são os barramentos, mas a gente encontra esses impedimentos ao longo da nossa vida, e aí, por isso é que eu também me tornei editora independente, fundando as edições Me Pariu Revolução, junto com a Sandrinha Albert e a Lindalva Feitosa, e que agora agrega outras tantas mulheres negras principalmente daqui do Parque Bristol, mas também de alguns outros lugares, como a Célia Reis, por exemplo, né? A Celinha, que é de Taboão da Serra. E a gente produz livro como forma de driblar esse apagamento que a gente vive. A nossa intenção desde sempre foi que os nossos livros fossem todos sempre muito acessíveis, e para isso a gente disponibiliza as versões eletrônicas, e nosso desejo é que a gente possa fazer também a tradução. A questão é que a gente faz tudo, desde conceber o livro até a parte de diagramação e impressão. Geralmente é tudo a gente que faz, é tudo no nosso nome. Então a tradução ela é o que é o nosso próximo passo. A gente já começou com Maria do Povo, Maria Pepe Pueblo. Esse aqui, que é o meu, a gente fez um teste de tradução. Então, ele saiu em português, em língua portuguesa e em língua espanhola. Mas a nossa ideia é que a gente traduza todos os livros que a gente publicou. E a gente tem Cidinha da Silva, a gente tem Cristiane Sobral, a gente tem Carolina Maria de Jesus, e a gente tem outras mulheres e coletâneas que incluem homens também, e que a gente pretende levar a cabo esse projeto aí. Basicamente é isso. Obrigada, Dinha. Também que, para além das manifestações aqui, parabenizando pela sua fala, a Nanda King também registrou que te parabeniza pelas suas conquistas e diz que você representa muitas e muitos de nós. Então, que fique registrado aqui também. Para a gente começar um bate-bola, né, queria lembrar aqui, né, o quanto as falas de vocês evidenciaram que há pontos de contato entre as trajetórias e as atuações de vocês duas, né? Então, para além dessa presença negra no espaço acadêmico, né, para além do corpo físico, os temas, os referenciais, objetos de pesquisa, né? Acho que um outro ponto comum é o olhar para a produção literária de autoras e autores negros, a experiência
editorial também, de organização de editoras voltadas para fazer circular e dar visibilidade para autores e autoras negras e negros, né? E também esse trabalho relacionado à experiência do cárcere, que aqui no Brasil, como vocês bem lembraram, atinge majoritariamente a população negra. Então, no caso da Dinha, como ela mesma referenciou aqui, com essa pesquisa que discute literatura no cárcere feminino, e no caso da Denise, com o projeto de extensão que ela também trouxe na fala, que pensa, para além do projeto de extensão, também a professora Denise tem um engajamento na luta pelo desencarceramento na Bahia, né? Então, começo aqui pensando esses pontos de contato, mas queria fazer algumas perguntas pensando também nas particularidades de ter a presença de vocês aqui. Então, vou começar pela Dinha. Pode ser, Dinha? Uma pergunta para você. Eu queria que você falasse um pouco mais da sua atuação como escritora, e mais precisamente de temas que são recorrentes na sua produção, né? Então, memória ancestral, corpo negro, experiência de mulheres negras e pobres, e mesmo o amor, o afeto entre nós e os nossos também é algo bastante presente na sua produção artística. Então, queria que você começasse falando da importância dessas temáticas para a sua produção, e mais precisamente como parte de um projeto literário. Bom, assim, o meu projeto literário, ele, primeiro, eu sempre falo também, né, que é importante lembrar, eu me projetei escritora aos 12 anos, mas é para uma construção para 50. Então, tipo, eu sempre penso, sei lá, eu tô com 40 anos, mas eu penso daqui a 50 anos, e eu penso isso desde os 12. Então, é sempre uma coisa em construção. Mas, assim, o meu primeiro livro, que é o De Passagem, Mas Não a Passeio, ele é um livro bastante adolescente. Ele é um livro que eu gosto muito, muita gente gosta muito. Mostra o seu aí, que é a primeira edição, não é qualquer coisa. Essa é a segunda. Ele é um livro bastante adolescente, mas ele é um livro bom, assim, no sentido de que ele está separado justamente em partes, né? Então, tipo, Poemas de Quem Sou, depois vem A Família Estendida, depois vem as tentativas de falar de amor, né? Porque ele foi escrito em um momento em que eu não tinha amor de fato, então eu não conseguia escrever poemas de amor. No máximo de dor de cotovelo e, sabe, de raiva, né? Por não ter esse amor. E aí depois ele fala de poemas de cidade grande, até chegar no Diz que Renúncia, que é a poética da desistência. É quando eu falo, ai, cansei dessa vida e eu tô cansada. E aí de todo modo, ele é um livro bastante melancólico, porque o que tem refletido nele, embora sistematizado dessa forma, do ponto de vista literário, eu ainda não tinha um projeto mais político. A política está aqui, porque ética e estética elas nunca se descolam, e está de uma forma bastante forte, e eu acredito até que potente também. Mas nos livros seguintes, por exemplo, no segundo livro, que é o Onde Escondemos o Ouro, aí eu consegui fazer um livro inteiro de amor, e eu fiquei satisfeita com o resultado, porque não era dor de cotovelo mais, e também não era o amor simplesmente romântico, branco, não, era o amor, e era o amor de classe, que já aparecia no livro anterior, mas que aparece muito melhor no segundo e de forma mais sistematizada. E aí depois, no terceiro livro, que é o 00, 15 poemas contra o genocídio da população negra, aí eu acho que tem uma depuração ainda maior, porque ele é uma reunião de poemas só sobre o nosso genocídio. Eu tinha ensaiado isso no primeiro livro, A Gente Encontra,
o poema, por exemplo, de Aqui de Dentro da Guerra, que é muito, né, é muito conhecido, mas tem muitos outros poemas aqui que trata justo do nosso genocídio, ele só não nomeia. No segundo livro, o Onde Escondemos o Ouro, ele é dividido em 3 livrinhos. Aqui é a primeira edição, que é artesanal também, aqui, Érica, primeira edição. Eles são 3 livrinhos. E desses 3 livrinhos, a gente tem o ouro, que é justamente o amor. A gente tem o guardião, que é o amor. A gente tem o ouro, que são as pessoas que são objeto desse amor. E a gente tem bichos, que é a parte mais irônica desse livro, que brinca um pouco, né, com as contradições que a gente vive. Mas o segundo livro tem um subtítulo, que é A Lista dos 100. E esse nome, A Lista dos 100, ela faz referência a uma lista de 100 pessoas que o Du, né, que é o pai das minhas filhas, e a gente escreveu, a gente anotou ao longo de 30 anos da nossa existência, que a gente viu serem assassinadas aqui. E depois a gente parou de contar, obviamente, essa lista ela não parou aí porque a gente parou de contar. Mas também esse livro, ele já é um livro contra o nosso genocídio. E eu senti que era preciso ser um pouco mais objetiva, né? Sistematizar isso um pouco mais, e daí vem o 0 a 0. Porque o 0 a 0 do ponto de vista do genocídio da nossa população, ele é o ponto alto, sabe? Porque ele é condensado nisso. Então, são realmente 15 poemas, um é aquele que eu li, mas, enfim, tem os outros. E é isso. Aí, eu não sei se você tem esse. Você tem a versão artesanal. Essa mulher é muito chique, gente. Olha só, é uma bolsinha. Segura que nem bolsinha, Érica, por favor. É a versão artesanal. Ah, que chiqueza, meu Deus. É o gado cortado em 1000 prantos, esse aqui. E ele, assim, ele é muito... Aqui, sim, ele é mais... Ele também é um livro muito, muito focado no genocídio, mas principalmente no feminicídio, porque ele é um livro todo de mulheres, de mulher para mulheres, com mulheres que, enfim, que de alguma forma cruzaram o meu caminho. A maioria delas não estão mais, né, fisicamente aqui cruzando o meu caminho. E, enfim, é isso. E o último é a Maria do Povo, Maria Pepe Pueblo, que tem uma tradução assim bastante livre, até porque a melhor coisa de você ter uma editora que é sua, das suas parceiras e que não é comercial, é que você faz o que você bem entender. Então, tipo assim, o poema é meu. Eu começo a traduzir. Eu, né? Tipo, porque quem fez a tradução fui eu, a Celinha Reis e a Sandrinha Albert, né? A gente que trabalhou na tradução disso. E aí, tipo, a gente está traduzindo. Eu fui lá, fiz a tradução. E algumas coisas não se encaixavam muito bem. Eu inventava outro poema, gente, pelo amor. O poema é meu. A sensação do poema original ainda está ali. Mas a tradução não necessariamente é literal. Ela não é fiel, porque não era esse o objetivo. Por exemplo, o título, vou falar só disso. Maria do Povo, originalmente ele se chamaria Maria Zé Povo, porque o livro é um elogio ao Zé Povo e à Zé Pova, que são os homens e as mulheres do povo, que muita gente odeia, a gente, inclusive, muitas vezes fica bravo, porque, enfim, né? Zé Povo, tem até um poema que fala, Zé Povo é mato, Zé Povo é o cão, porque Zé Povo cuida da vida alheia, e ninguém gosta de fofoca. Por outro lado, é justamente o Zé Povo que, quando a polícia chega, e aí entra de novo a questão do genocídio, é quem está lá vigiando,
é quem faz o seu trabalho de repórter periférico e espalha a notícia de que alguém está sendo oprimido ali. Então, esse livro se chamaria Maria Zé Povo, mas para não ter que explicar tudo isso, que é, na prática, um elogio, a gente mudou o nome e colocou Maria do Povo, que ficou bem bonito, eu acho, sabe, esse título. Mas no espanhol ficou Maria Pepe Pueblo, que é Maria Zé Povo. E a gente manteve assim, e é legal porque mantém as duas ideias, mas tem gente que não aceita a tradução, viu, gente? Fala, não, deveria ser Maria del Pueblo. Eu falo, não, Maria Pepe Pueblo é muito mais bonito e é assim que a gente quer. E é isso. Fora isso, eu tenho o Diário do Fim do Mundo, que foi escrito agora, né, durante a pandemia, que é só um e-book. Na verdade, como se diz? É uma recompensa, né, para todas as pessoas que colaboraram com uma campanha, né, que eu puxei, que é Conexões contra o Covid, que era uma campanha para trazer a internet aqui para a favela, para os lugares mais vulnerabilizados, né? Quem conhece a geografia da favela sabe que tem as casas, tem as casinhas, tem os barracos e tem os barracos na beira do córrego. Então, né, a geografia aqui, ela não é uma coisa homogênea, né? A favela não é toda igual e dentro dos mais pobres a gente tem os mais vulneráveis ainda. E aí essa foi uma campanha para trazer a internet para esse pessoal e o Diário do Fim do Mundo é meu diário de quarentena, que foi disponibilizado como recompensa para quem colaborou. E eu parei aí. Por enquanto, esse é o meu legado, meu legado literário, principalmente poético. Ótimo, Dinha. Agora, dialogando aqui com Denise, eu queria que você falasse um pouco também daquilo que aparece quando a gente faz pesquisa sobre a sua trajetória, Denise, que é a ideia da prática tradutória como um projeto de vida seu, né? Uma vez que está presente desde a sua monografia de graduação, né? E o Traduzindo o Atlântico Negro, né? No seu texto, nesse livro, você fala da tradução como uma tarefa política, inclusive pensando a linguagem como um agente de identidade ou de subalternidade. Então, queria que você falasse um pouco de como você pensa a praxis da tradução, né? E como é que isso virou a sua tarefa intelectual. Bom, inicialmente, Érica, agradecer a generosidade da pergunta, que permite que a gente desdobre um pouquinho mais, né, do que a gente vem falando aqui, mas também agradecer a fala generosa de Dinha, que nos faz aí visualizar esses percursos mesmo de insurgência, né, de combativos, que são possíveis para as mulheres negras nesse país, Dinha. Então, eu lhe parabenizo, assim, e fico... nos potencializa, né? A gente fala assim, olha aqui, né, o que a Dinha está fazendo, o que a gente faz também, como é que está acontecendo se a gente se conhecer, né, em pontos diferentes do Brasil, que a gente está tendo as mesmas ideias, os mesmos, assim, gestos diferentes, mas nas suas demandas que são semelhantes, né? Então, eu fico agradecida mesmo por esse encontro. Érica, antes de falar disso, eu vou falar um pouco daquilo que dá a base para as nossas práticas, que eu acho que é o fundamento, que tem a ver com a não dissociação entre o discurso, a fala, a produção escrita, a produção falada e a sua ação no cotidiano, né? Antes de falar dessa questão de um projeto de vida, né, em tradução literária como prática política, falar que, por exemplo, quando eu faço uma tese de doutorado, a minha monografia de final de curso lá em 1998 foi sobre tradução literária negra, tradução de literatura negra. Mas há 15 anos eu começo a estudar o sistema prisional no Brasil, pós-Carandiru, né? E os efeitos do sistema prisional sobre a subjetividade, sobre as pessoas, porque a prisão ela não é só uma prisão do corpo físico, ela é uma prisão do espírito, ela é uma prisão psíquica, ela gera enlouquecimentos,
ela gera um tipo de genocídio específico, inclusive para as mulheres, um tipo de feminicídio, né? Muito específico para os corpos das mulheres. Então, quando eu defendi a tese de doutorado, em 2009, né, há 11 anos, se chamava Literatura e Prisão no Brasil pós-Carandiru, né? A minha agonia era o seguinte, que eu não estava dentro do presídio. A minha avaliação de um pressuposto ético de que a gente não pode, a gente como mulher negra, nunca estuda sobre, pensa sobre, a gente trabalha com, o nosso corpo está implicado politicamente, né? Então, daí que eu fundo, né, junto com outras mulheres negras artistas, ativistas, o coletivo Corpos Indóceis e Mentes Livres, que vai para dentro do presídio, já tem 10 anos entrando no presídio, toda semana. A gente fica 9 meses, de março a dezembro, e eu estava aqui procurando na biblioteca, mas aí eu não queria perder Dinha também. A gente tem uma série de materiais, Dinha, artesanais, que as mulheres negras presas, as mulheres de forma geral, mas principalmente as mulheres negras em sua maioria absoluta, escrevem. Então, a gente faz artesanalmente os nossos livros com os textos de mulheres negras, com os seus poemas, com os seus contos, com as suas peças de teatro. E esses textos são os textos que vão fazer a remissão de pena, a redução de pena. Aqui atrás de mim, agora na pandemia, a gente está fazendo videoaulas, que a gente não pode entrar no presídio. Então, desde março, que o coletivo Corpos Indóceis está fazendo videoaulas que estão entrando no presídio, as nossas irmãs estão lá assistindo às videoaulas. A gente tem trabalhado com Geni, com Conceição, né, com todas essas mulheres, com Miriam Alves, com Carolina Maria de Jesus, e a gente faz a videoaula, elas escrevem sobre, eu estou aqui atrás de mim com um calhamaço de escritos, né, fazendo todo o processo de interpelação com elas, para mandar para a vara de execuções penais, né, para que isso seja anexado aos processos penais e isso gere a redução de pena. Né? Então, é muito importante te ouvir. Eu vou querer ler o texto, né, de pós-doutorado, eu já quero que a gente fique muito em contato para entender quais são as suas percepções também aí, quando você fala como é que essa literatura materialmente impacta a libertação de mulheres. Trabalha contra a estrutura do sistema prisional. Na semana passada, enquanto a gente tirava uma de lá, por esse processo de remissão de pena, 3 estavam entrando algemadas na sexta-feira da semana passada. Então, você tem uma máquina de aprisionamento, de superencarceramento que está atuando sobre nós, e a gente é muito pequenininho nesse processo, mas você falou uma palavra-chave, Dinha, que é a subjetividade. Que é política também, e que a literatura faz esse trabalho microscópico, mas muito potente, curativo, de atuar contra as violências psíquicas que o sistema prisional causa, gerando, por exemplo, a possibilidade de uma mulher negra que está dentro do sistema dizer: eu não sou presa, eu estou presa, mas eu posso ser uma escritora, eu posso ser uma dramaturga, eu posso ser uma poeta, né? Eu posso assumir, além de mãe, irmã, amante, enfim, o que eu quiser ser, também intelectual, também escritora. Então, a gente vê esse impacto, essa transformação, Dinha, ali, no cotidiano. Eu tenho 10 anos trabalhando com isso, toda semana, né? E nós, mulheres pretas daqui de Salvador, Vera Lopes, que é atriz, né, levando as ferramentas do teatro, Edileuza Santos, que é da dança, levando as ferramentas da dança, a gente também entendendo a literatura não só como que está escrito no papel, mas o que está inscrito nos nossos corpos também, né? Então, para responder essa pergunta da Érica, dizer, Érica, que para minha trajetória intelectual de mulher negra, e eu vejo isso em outras trajetórias nossas, estou vendo isso aqui com Dinha, vejo com tantas, a gente não consegue, e para nós é sempre uma agonia se paralisar dentro da instituição sem conectar isso com uma prática ativista real. Então, para mim, quando eu faço aquela monografia sobre tradução negra, que eu começo a entender, Dinha, que a gente está lendo Toni Morrison aqui, lá na década de 90, a gente está lendo um romance como Amada,
que fala sobre a escravidão no processo nos Estados Unidos, e da relação dessa mãe com essa filha, que ela não pode criar, que ela tem que matar para não se tornar escrava também, né? A gente está lendo isso através da mão de um homem branco que vai traduzir para uma grande editora branca, que é a Companhia das Letras, está matando ali o inglês preto do livro. Então, quando eu chego a essa conclusão, eu digo, eu não posso só constatar isso numa monografia de final de curso e não fazer nada. É coisa de mulher preta mesmo. A gente vai e faz, aí a gente faz um projeto de tradução e vai traduzir. Se ninguém está fazendo, sou eu mesma. Chama outra galera, se aquilomba e faz o selo traduzindo no Atlântico. Então, a gente tem um projeto editorial de vida que, na base dele, obviamente, está essa conexão ética entre o que a gente fala, o que a gente pensa e o que a gente faz e o que a gente precisa fazer. Eu sei que a gente está no tempo e talvez não tenha uma outra rodada. Eu vou aqui finalizando um pouco a minha fala, lendo um poema desse livro, até pensando um pouco nesse conceito, Dinha, de lirismo de libertação que você traz para a gente, que está na sua pesquisa, conectando escritores africanos com nossas aqui brasileiras, né, negro-brasileiras, com esse poema do livro de Geluar Adum, Desinteiro, que é nosso companheiro aqui na editora Alguns Toques Negros, que é um homem de Oxóssi, é um Odessi, e eu sou uma filha de Yansan, e esse poema é feito para Yansan, se chama Essan, que em Yorubá significa 9, que é nosso número de fundamento, hoje é quarta-feira. Eu sou tradutora desse livro, e o poema diz assim, Essan, é o 9º poema do livro. Através de 9 círculos do inverno, um beijo frágil desfia tudo. Velhas cantigas de um sol sempiterno, atravessa o mar, desígnios, odus, num gueto com saídas e muitas marés. O relevo dobra a métrica, bravum, e a escansão solfeja e luz e aguerez. No viés dos 9 vínculos do eterno, o seixo sobra sem vida na esquina. Com a vida perdida, esquecida, se abala, em cada pedra respira uma letra, em cada bala uma letra se apaga. Oxóssi e Yansan enfrentam a morte, atravessam os 9 círculos, né, espirais da ancestralidade para enfrentar a morte. Então é isso, é a nossa agenda estética, política, ética, é enfrentar a morte do nosso povo, é atravessar as fronteiras institucionais, materiais, físicas, invisíveis e visíveis, que nos asfixiam, né, através dessa arte, que não é uma arte que se renda, né, a esse tipo de aprisionamento mental e físico ao qual estamos sujeitas. Então, rendendo homenagem a esse conceito seu, Dinha, de lirismo de libertação, é nesse campo que a gente está trabalhando juntas e esse encontro é lindo. Eu agradeço ao coletivo Carolina Maria de Jesus, Paulo Ricardo, obrigada, professora Érica Peçanha, obrigada por esse encontro, por poder falar, escutar e aprender e trançar ainda mais os nossos aquilombamentos. Maravilha! Gel está aqui presente. Está acompanhando, tá vendo? Queria perguntar para vocês, sei que a gente está no limite do nosso horário, mas queria perguntar se vocês têm disponibilidade para responder mais uma questão cada uma, questões que foram aparecendo aqui no chat, pode ser? Então, Denise, a Nanda perguntou aqui, né? Pensando no que você disse, escreveu sobre a importância do nosso compromisso com a teoria, fiquei pensando, enquanto te ouvia, sobre as estratégias para lidar com o acúmulo da teoria do outro, mais especificamente da branquitude, né? Como é que você avalia essa branquitude e essas possibilidades de diálogo alimentadas por verdades ainda tão distantes? É uma pergunta excelente, eu agradeço a Nanda, porque vou tentar ser breve também pelo tempo, para também escutar a Dinha, porque esse acúmulo, ele é uma ruína completa e nos arruína, nesse peso que a gente precisa carregar nas costas da falência da civilização ocidental branca sobre nós.
sobre os povos de matrizes africanas, sobre os povos de matrizes originárias, os povos originários, os povos das florestas, os povos das águas, os povos ancestrais. Esse projeto colonial violento, genocida, assassino, né? Esse projeto de morte que estruturou todas as nossas instituições, inclusive a Universidade Brasileira, né? Esse projeto carcomido, arruinado, mas que continua a produzir as nossas insanidades, as nossas doenças mentais, né? Então, lidar com esse acúmulo do outro arrogante, não aberto ao aprendizado, não aberto à escuta, né? Fechado, dentro dessa sociedade prisional criada em que o centro é punitivista, né? Narcisista, é muito duro, é um trabalho cotidiano, esse compromisso com a teoria, né? De que Homi Bhabha já falou, por exemplo, a partir de uma matriz de raciocínio decolonial indiana, né? É um compromisso negro nosso com a nossa ancestralidade, com as nossas raízes civilizatórias, com as nossas matrizes, né? Yorubá, Jeje, Fon, Banto, né? Também dos povos indígenas das florestas, com as suas matrizes de conhecimento não antropocêntricas, que não colocam o ser humano, né, no centro desse saber, que é um saber que reorganiza a relação com a natureza, com as águas, né, com as plantas, né, com a terra, com os ventos. Então, sempre, parece também muito, e é muito forte, muito potente, muito poético do ponto de vista estético, mas politicamente a gente está em menor número e desarmadas e desarmados numa certa instância. Então, é uma guerra na qual a gente sente que está perdendo, né? A gente está perdendo pessoas para o sistema prisional, a gente está perdendo pessoas nas armas dos policiais, né? A gente acaba de ter aí no Rio de Janeiro essa notícia, que a gente já sabe, né, que a milícia está tomando mais da metade do território carioca, né, da capital. Então, a gente vê isso aqui acontecendo em Salvador. Então, é realmente uma guerra insana, é uma guerra em que a gente está em minoria mesmo, mas a gente luta com as armas que a gente tem. A Dinha estava nos lembrando que, com a pujança da literatura de escritoras e escritores africanos, né? E eu vou trazer o Leandino Vieira aqui, Dinha, que escreve, né, que ficou na prisão do Tarrafal, no campo de concentração ali em Cabo Verde, muito tempo, e que participa dos movimentos de libertação de Angola, né, pela libertação de Angola. E o Luandino, ele escreve de dentro do cárcere um conto chamado O Fato Completo de Lucas Matesso. E esse fato completo de Lucas Matesso, eu vou rapidamente dizer que ele, depois de uma grande cena de tortura terrível dentro de uma delegacia lá em Cabo Verde, porque recebeu um bilhete dizendo: olha, Lucas, você vai receber no dia de visita o fato completo. E aí os policiais que batem nele querem saber que fato é esse, que notícia é essa, que informação é essa que ele vai receber. E ele o corpo dele é absolutamente torturado e ele não abre a boca para dizer que fato é esse. E quando ele volta para a cela, né, no dia de visita, a gente vê um homem cujo corpo está completamente aniquilado ou quase aniquilado, mas esse fato completo que ele recebe no dia é uma comida de dendê tão amarela, tão cheirosa, da cor do sol que está lá fora da grade, e ele dá uma grande gargalhada, né? Porque pode comer aquele fato completo e porque o delegado não tinha a mínima ideia do que era um fato completo. Então, é isso. A gente tem também as nossas armas, né? Escondidas, que o sistema colonial prisional não consegue ler, e a gente tem que apostar e pôr fé, por mais adversa que seja a situação, nessas nossas armas ancestrais. É um pouco isso. Beleza, Denise.
dialogando com a sua última resposta também, conectando com um pouco da fala da Dinha, né? Dinha sempre faz questão de lembrar da dimensão do capital, né? Não separa, bem como as feministas negras nos ensinaram, né? As dimensões de classe, raça, gênero, território, né? Na sua atuação, na sua produção. E queria, Dinha, que você falasse um pouco mais desse trabalho editorial, considerando qual é para você a importância de se manter no cenário independente, como editora independente, com o propósito que você estabeleceu para a editora. Primeiro eu gostaria de lembrar uma coisa importante, né, sobre a resposta e a pergunta anterior, né, que foi para a Denise, que é o Luandino, ele é branco. E assim, isso é uma coisa importante de se dizer, porque veja só, não é, a branquitude em si ela não é um problema, né? Ela só é um problema quando ela se sobrepõe à negritude, porque aí você tem o racismo, né, colocado. Então, eu queria só lembrar isso, né? Porque não necessariamente artistas e teóricos brancos precisam ser descartados, né? O que não serve a gente chuta o balde e larga para lá, mas o que serve a gente pega e usa muito bem. Eu queria dizer também, viu, Denise, que quando eu li Luandino, eu não conseguia entender as palavras, porque a escrita dele é extremamente complexa para mim. Mas eu sentia no corpo, sabe? Eu sentia o clima de guerra, que era a mesma guerra que a gente vivia aqui, e que não estava nomeada, lá estava, aqui não. Eu sentia o clima de tortura pela polícia, e eu sentia principalmente a fome que ele retrata nos livros, principalmente naquele livro Nós do Maculuçu. Então, eu entendia de uma forma muito mais, como se diz, de dentro para fora, muito mais com o estômago e com o coração do que com o cérebro, do que a partir da língua e da linguística, sabe? Eu queria só marcar isso porque é importante, e também porque, para responder a pergunta aí, né, que a Erika trouxe, eu vou falar do Walter Benjamin, né, que é alguém que tem me guiado desde a graduação nessa questão de como é que a gente se coloca contra o capitalismo, estando inseridas, né, dentro do capitalismo. E aí, justamente a Me Pariu é essa tentativa de, nas brechas do sistema, que é contraditório por si só, a gente, dentro da contradição, encontrar caminhos caminhos que a gente possa trilhar, que nos mantenham dentro do nosso foco. Então, uma das coisas que a gente faz com a produção, né, editorial independente, é justamente furar, se descolar do mercado editorial. Isso traz, no nosso caso especificamente, né, e pensando que eu sou a autora fundadora, né, o primeiro livro publicado pela Me Pariu é nosso, é meu. Isso nos coloca numa posição que é bastante vantajosa desse ponto de vista, porque a gente faz o que o Walter Benjamin nos ensinou, de certa forma, que é encontrar uma brecha e, a partir dela, trabalhar. E a gente não está fora do sistema, porque isso é impossível. Se a gente sair fora do sistema, a gente é aniquilada. E a gente não constrói história, e ao não construir história, a gente não deixa um lastro que é para as outras que virão, né? E para que estão à nossa volta e que ainda não viram que existem caminhos, né? A gente não abre caminho se a gente simplesmente se a gente desconsiderar o mundo capitalista. Então, acho que a Me Pariu é um esforço, e é um esforço muito difícil. A gente se autodenomina parideiras, não é à toa, porque cada livro também é um parto, né? Ele é doloroso, a construção é dolorosa, exige muito trabalho. E aí, mas a gente sabe que a gente tá seguindo ali uma linha de raciocínio que é coerente, que é
bom, o capitalismo ele está aqui para nos devorar. Quanto melhor a gente for, mais chances a gente tem de ser engolida por ele. Por outro lado, a gente está construindo caminhos que são alternativos e que servem para a gente. E olha, eu falo isso porque eu me sinto realmente muito, muito fortalecida de poder fazer meus próprios livros. Mas isso serve para outras pessoas, né? É óbvio que a publicação por outras editoras e por grandes editoras também cumpre o seu papel. E o seu papel é principalmente garantir que o nosso trabalho, que é esse trabalho contra a corrente, ele chegue em quem está dentro da corrente ainda e liberte, né? Então, tudo é contradição dentro desse sistema. Entendendo isso, a gente consegue trabalhar e consegue encontrar os caminhos. Eu acho que a Me Pariu, ou a Me Pariu, é isso. Obrigada, Dinha. Aproveito aqui para me despedir de vocês, agradecer por todas as considerações e reflexões que vocês deixaram aqui. Tenho certeza, tem muitas manifestações positivas aqui no chat, agradecendo. Então, convido a todos para conhecerem mais a fundo os trabalhos de Denise e Dinha. Agradeço ao coletivo, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui mediando o evento, e convido vocês a fazerem as falas finais e incluírem nessas falas finais também alguma referência à nossa homenageada deste ano, né? Então, queria que dissessem quem é Lélia para vocês, como é que se deu a relação com a Lélia, e muito obrigada por estarem aqui. Então, tá. Bom, eu comecei com um poema e eu quero terminar com um poema, tá bom? Vocês que me aguentem. Assim, em relação... Então, eu vou começar em relação... Falando da Lélia. A minha relação com ela foi uma relação de descoberta acadêmica mesmo, porque eu pretendia prestar concursos, eu não tive acesso, né, à obra dela durante a graduação, mas aí, pensando em prestar concursos, eu tive que ler. E aí eu fui perceber que, enfim, ainda falta um trabalho, tem um trabalho a ser feito com a obra dela, que é justamente reunir, né? E então a minha relação atual com ela é de desejo, porque o que eu gostaria era de poder reunir a obra dela e publicar via Edições Me Pariu. É isso, porque a gente sonha alto mesmo, que a gente tem todo o direito, mas também a gente não se importa, sabe? Desde que alguém faça esse trampo, isso que é importante, alguém precisa fazer o trabalho. Feito o trabalho, a gente se sente contemplada. A minha relação basicamente é essa, e também de inspiração, né? Porque a gente, no nosso trabalho, a gente acaba servindo, né, de inspiração a outras pessoas, outras mulheres, mas a gente precisa também, né, de outras trajetórias que vieram antes da gente e que foram contemporâneas, né, como ela também, né? Eu era criança, mas ok. Mas ela foi minha contemporânea, eu me sinto honrada, né, por isso também. E a gente também precisa de inspiração e de mulheres que tanto que estão aqui, né, como vocês, mas as que já se foram também, né, porque elas já são história e a gente quer fazer história, a gente faz história, a gente está fazendo agora. Isso é fundamental. É isso. E aí eu posso terminar com um poema. Ninguém pediu nada aí, né? Então eu posso escolher à vontade. É isso? Mas eu não escolhi. A louca, né? Fala que fala, mas na hora de escolher não escolhe. Eu vou ler, então... Você acha que dá tempo, Érica? O de Aqui de Dentro da Guerra, ele não é dos mais curtinhos. Não é gigantão, mas não é curtinho. Você acha que dá tempo?
Pode fazer o que você quiser, Dinha. Ah, então já era, eu vou arrasar. Arrasar com o tempo, a louca. Então, eu vou ler o de Aqui de Dentro da Guerra, que é de Passagem Nacional Passeio. De Aqui de Dentro da Guerra. 1. Mataram Francisco. Ah, ser protagonista, ser um símbolo. É mais um ou menos um? Escrevo para corromper as estatísticas. Escrevo para alterar o sentido de estar sozinha. E Adélia? Passou. A noite velando o corpo. Só tiro de 12. E o que dói nem é a morte, é a guerra. É somar os corpos e notar a baixa sempre mais humana. A última guerra romântica acontece por aqui. São Paulo, Brasil, Fundão do Ipiranga, Jardim São Savério, Parque Bristol, Bristão. 1001 noites a 1000, a 1.000.000. Procurou, né, mãe? Ouvi os tiros, mas não dei ouvidos. Morreu alguém, não fui ver. Comum, era só isso. De uma festa, cantei, dancei, ri. E isso não é força poética de quem imita a poesia e põe verbos em paralelismos. Ri muito a noite toda. Terminou de madrugada, os tiros subindo a escada. Dinha, mataram Francisco. Daí a ideia de guerra romântica, essa guerra cara a cara, mano a mano, de mãos bem maiores que o corpo, de dedos se assassinando. A última não foi a primeira grande guerra. A última é que acontece por aqui, que de pequena foi crescendo, pulando os muros dos guetos, se alongando, se multiplicando, como um câncer bem nutrido, como um vírus bem alojado, ora dormindo, ora explodindo, ora abafado, mas sempre eficiente, sempre bem transmitido pelo contato das mãos, dos olhos, dos pés que se tropeçam, das namoradas e namorados, do fluxo capitalista da tela, do maço de cigarros. De aqui, de dentro da guerra, qualquer tropeço é motivo. A morte te olha nos olhos, te chama, te atrai, te cobiça. De aqui, de dentro da guerra, não tem DIU nem camisinha que te proteja da estúpida reprodução da fome, da miséria, da ínfima estrutura que abala o cantar das favelas, antigas senzalas modernas, cemitério geral das pessoas. De aqui, de dentro da guerra, eu grito para ser ouvida. De aqui, de dentro da guerra, eu me armo e policio. De aqui, de dentro da guerra, é que eu protejo os meus sonhos, para não virar a cabeça, para não virar a palavra, para não virar estatística. Quero agradecer o convite, agradecer todos e todas, e todes também, e que as nossas palavras, as nossas trocas, elas possam ser frutíferas aí nos corações, nas mentes de vocês todos e todas que nos assistem, ou que nos assistirão. Valeu, Érica, valeu, Paulo, valeu todo mundo. Gratidão. Axé. Axé, Dinha. Para prestar homenagem, né? Continuar nessa homenagem à nossa ancestral, Lélia Gonzalez, vou ler um trechinho do texto da própria Lélia, que escrevia com grande maestria, com grande poesia. Lélia, como boa pensadora, mulher negra, também era poeta. Então, no seu texto sobre a mefricanidade, Lélia vai definir o conceito dizendo: a mefricanidade esteve nas revoltas, nas estratégias de resistência cultural, no desenvolvimento de formas alternativas de organização social livre, cuja expressão concreta se encontra nos quilombos, cimarrones, cumbres, palenques, maronagens, marron societies, espraiadas pelas mais diferentes paisagens e paragens de todo o continente. Então, que a nossa amefricanidade, imaginada e cartografada por Lélia Gonzalez, faça com que a gente consiga lutar
e ter vitória sobre todas as formas de genocídio, feminicídio, racismo ambiental, né, sobre todas as formas de enlouquecimento psíquico que se estabelecem contra nós nessa sociedade que é insana, mas para a qual nós, com as nossas matrizes civilizatórias africanas e dos povos originários, temos, né, estamos construindo e operando a cura pela americanidade. Então, é isso. Eu também agradeço a gentileza do convite, da escuta, do tempo usado, né, a favor desse nosso aquilombamento. E passo a palavra para a gente fechar essa roda a Paulo. Excelente. Que emocionante, né? Que bom ouvi-las durante esse momentinho que foi essa noite. Bom, infelizmente, né, o nosso tempo ele está acabando, mas antes de encerrar, né, eu preciso lembrar que na semana que vem o Outubro Negro ele continua, só que dessa vez acontecerá, né, na terça-feira, dia 27 de outubro, tá bom? Por conta do feriado do servidor público. Bom, semana que vem, né, nós teremos a segunda roda preta, que tem como título Potências Negras e Bem Viver, com as palestrantes Clélia Prestes e Suede Quintê, como mediadora, né, as Amandas Poderosas, Amanda Silva e Amanda Jesus. Lembrando, né, mais uma vez, que o ciclo de evento, o nosso coletivo, ele está nas redes sociais, né, então é só buscar por coletivo, @coletivo negro FSP, nos seguir, acompanhar as novidades, né? E para quem se conectou durante a metade da transmissão, ou que gostaria de retomar parte, né, desse pensamento, desse diálogo perfeito que tivemos hoje, ou mesmo quiser compartilhar com outra pessoa esse momento tão rico que foi esse nosso encontro, essa nossa live, né, ela ficará salva aqui no canal da FSP e estará disponível sempre para ser visitada. Novamente, eu gostaria imensamente de agradecer a Érica, a Denise, a Dinha, por ter nos dado, né, essa fonte do saber, né, de vivência, essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais a trajetória, né, e dessas potências que vocês são. Obrigado, né, por essa articulação e por fazer a diferença, né, nas áreas aí de nós, negros e negras, né? E com isso, eu agradeço a todos os participantes presentes e eu desejo uma ótima noite e uma boa semana.